Então, você gosta de criar magos em RPG diferentes e sensacionais? Já experimentou o caminho de humanos? Aqueles magos superpoderosos que controlam o mente e corpo dos seres humanos e tiram o seu poder da vida deles? Não? Pois então, fica aqui, que depois da vinheta eu vou mostrar para vocês como utilizar o caminho de humanos no sistema Daimon. É isso aí. Você não vai querer perder, hein? Te aguardo. Oi, você ainda está aqui comigo? Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do quadro Os Dados do Mestre, aqui no canal Fessura Nerd. Nesse quadro, eu costumo falar a respeito de sistemas de RPG de mesa, eu falo sobre a mecânica, sobre as regras, o funcionamento. Ou seja, esse é um quadro totalmente voltado para pessoas que já jogam RPG de mesa, né, que querem conhecer mais a respeito do jogo, e para narradores, principalmente narradores novatos que estão querendo aprender a narrar, e também, é claro, para os veteranos que gostam de estar sempre conhecendo sistemas novos, modificando, né, variando. Afinal de contas, mesmice e RPG não combinam muito, né? Então, se você gosta de estar sempre aprendendo sobre sistemas de RPG, fica aqui para estudar comigo o sistema Daimon. Ele é um sistema brasileiro que foi criado por Marcelo Del Débio e Norson Buttrell. Ele é um sistema que inicialmente ele era voltado para o terror sobrenatural, daí o nome, sistema Daimon, mas que com o tempo ele acabou se tornando um sistema genérico, e hoje em dia você pode narrar de tudo nele, fantasia medieval, você pode narrar animes, super-heróis, tá? O que você quiser, utilizando as regras desse sistema, e é um sistema muito legal mesmo. Se você quer saber mais a respeito do sistema Daimon, esse não é o primeiro vídeo que eu faço, eu tenho um estudo completo, onde eu falo sobre como criar personagens, eu falo sobre como resolver testes, né, as regras, perícias, atributos, poderes, tá? Tudo que você precisa saber para narrar uma campanha no sistema Daimon. E se você perdeu todos esses vídeos, fica triste não, que tem um card aqui, né? E nesse card tem um link que vai te levar para a playlist lá, onde estão os vídeos, e você vai poder ver todo o material que eu tenho lá para você a respeito do sistema Daimon. Você vai acabar se tornando um narrador nesse sistema incrível, com bastante suporte para isso, tá? Entre as regras do sistema Daimon, né, uma das que eu prometi ensinar para vocês foram as regras de magia. As regras de magia em Daimon, elas são assim, uma coisa incrível, né? Bem diferente da grande maioria dos sistemas que tem por aí, né? Elas são bem únicas nesse quesito, e por isso muita gente sente dificuldade com as regras de magia, né? E a gente tá fazendo um estudo a respeito das regras de magia, esse não é o primeiro vídeo, tá? Quiser ver os outros vídeos, tá no card. Eu também preparei esse estudo, né, devido à complexidade do sistema de magia de Daimon, né, em 3 etapas. Na primeira etapa, eu falei a respeito da mitologia, né, eu falei a respeito das bases mitológicas em que a magia de Daimon se apoia. Então, eu falei a respeito de árvore da vida, eu falei a respeito de planos de existência, eu falei a respeito de formas de pensamento, né, caminhos de magia, formas de magia, tá? É só ir lá dar uma olhadinha. Na segunda etapa do estudo de magia, eu falei sobre as regras de magia propriamente dita. Aí eu falo sobre como conjurar, como escrever um grimório, como atacar com magia, defender com magia. Eu falo a respeito, né, de tudo que você precisa para jogar ou para narrar uma campanha de magia em Daimon. E por último, nessa última etapa, eu venho falando a respeito dos caminhos de magia, né? Então, eu venho destrinchando cada um dos caminhos, cada vídeo dedicado a um caminho. Os caminhos da magia, eles são, em Daimon, né, eles são 10,
tá? Você tem o primeiro caminho, que é o caminho dos elementais, são aquelas pessoas que tiram a sua magia dos elementos da natureza, né? Existem 6 caminhos: fogo, terra, água, ar, luz e trevas, e eu fiz um vídeo para cada um deles, basta você ir lá conferir o que um mago de cada um desses elementos pode fazer em Daima. Eu também me propus a falar a respeito do segundo grande grupo, né, que são os caminhos arcanos da vida. Nos caminhos arcanos da vida a gente tem 3 caminhos de magia: plantas, animais, que eu já falei em vídeos anteriores, e humanos, que é o objetivo do vídeo de hoje. Esses magos dos caminhos arcanos da vida, como o próprio nome diz, eles manipulam a energia vital de outros seres vivos para poder realizar as suas magias. E por último, a gente vai falar futuramente sobre o terceiro tipo, né, o terceiro grupo, que são os caminhos arcanos negros, que são aquele pessoal que vive de conjurar, fazer pacto com entidades de outros planos de existência, né? Então você tem 2 caminhos aí: você tem o espírito, que ele tira a sua energia, né, das criaturas do reino espiritual, fantasmas, espectros, enfim. E arcano, né, que é o caminho dos seres, das divindades ou demônios de outros planos de existência, principalmente do plano de arcano, que é um plano que fica abaixo da terra, né? Então se tira o poder dessas criaturas através de rituais e pactos, tá bom? Então, os necromantes, né, eles costumam utilizar o caminho de espírito, tá? E os bruxos, eles gostam muito do caminho de arcano. A gente futuramente vai falar sobre cada um deles. E por fim, para completar os 10 caminhos, a gente tem a magia, a metamagia, né? Magia de metamagia. Essa magia, a metamagia, ela é como se fosse um estudo da própria essência da magia. Então ela controla tempo, espaço, todo o resto que não é abrangido pelos outros caminhos. E ela é tão desestabilizadora, tão perigosa, né, que normalmente os livros de Daimon dizem que o narrador não deve permitir que o jogador tenha esse caminho, né? Então, se você for permitir narrador por sua conta e risco, depois não vem chorar, não vem reclamar, o livro avisou. É uma magia muito poderosa, e se for dada de forma irresponsável para qualquer jogador, ela pode desestabilizar a sua história, né? E como no RPG o nosso grande objetivo é escrever uma história, escrever uma aventura, não é legal ter lá um jogador, né, inexperiente, com mais poder do que ele pode ou quer controlar, né? Enfim, então vamos agora aprofundar o estudo, né, do caminho dos humanos, tá? Esse que é o último caminho dos caminhos arcanos da vida. O caminho natural humano, ele lida basicamente com o corpo, a mente e o espírito, né, do ser humano. Então, o caminho espírito, né, do arcano negro, ele lida apenas com o espírito, né, quando ele já está desencarnado. O caminho humano não. No caminho humano, então, está tradicionalmente dividido na cabala, como espírito, corpo e mente, né? Então, ele pode ser o entender humanos, que trabalha com o espírito humano e lida com rituais relacionados a compreender as línguas, emoções, sentimentos e ligações, né? Temos o criar humano, né, que aí lida com o corpo, a parte física, né, são os rituais de regeneração, modificação de aparência, criação de membros extras, enfim. A base para todos os rituais, né, envolve também outros caminhos de magia. E temos, por último, controlar humanos, que lida com a mente, envolvendo rituais como controles mentais e ilusão, baseado em alucinações, comandos mentais, telepatia, entre outros. Então, veja que o caminho entender humanos é um caminho bastante versátil, né? E a gente vai começar a estudar, como eu fiz com todos os outros caminhos. Eu vou começar pelas formas, né? Então existe entender humanos, criar humanos e controlar humanos. Eu vou começar a entender humanos. Aí, dentro de entender humanos, eu vou falar os 5 primeiros círculos. Os círculos são como se fossem níveis de poder. Então, vou falar nível 1, nível 2, nível 3, né? Que é o círculo 1, círculo 2, círculo 3. Por que eu vou até o círculo 5? Porque um personagem iniciante em Daima, ele não pode passar do 5º círculo em nenhum caminho, tá? Então, o máximo que você precisa, se você vai jogar e está começando a jogar como mago de humano, é do 5º círculo. E o narrador também, né, no início não vai criar inimigos, né, poderosos demais, né, ultrapassando, né, o 5º círculo.
Então vamos lá. No primeiro círculo de entender humanos, o mago ele é capaz de aumentar o seu conhecimento básico sobre uma pessoa que ele nunca viu antes. Então, ele nunca viu a pessoa, mas só em olhar para ela ele é capaz de saber o peso dela, a altura, a idade, a cor de cabelo, tá? Se ela está com alguma doença, né? Caso a pessoa ela deseje manter essas informações confidenciais, né? Caso seja um vampiro, um demônio, ela terá direito a um teste de will versus o will, versus a will do mago, né? Então ela faz um teste de força de vontade contra a força de vontade do mago. Se ela passar, aí o mago não será capaz de obter a informação. Se ela falhar, o mago vai saber tudo que ela estava querendo esconder, né? E isso apenas olhando direto nos olhos da vítima. Ele também é capaz de avaliar as emoções de uma pessoa, tá? Emoções e reações, até de prever alguns movimentos, tá? Aumentando assim, por exemplo, as suas chances de uma conquista num bar, né? Ele também pode colocar uma ideia em uma pessoa. Normalmente são ideias simples, básicas. Por exemplo, ele pode fazer uma pessoa sentir fome, medo, pode fazer uma pessoa sentir a sensação de pressa, de cansaço, dúvida, preocupação, tá? Apenas olhando nos olhos dessa pessoa. Poderzinho bom, né? E nós ainda estamos no nível 1. No nível 2, de entender, né? No círculo 2 de entender, o mago pode saber um ponto fraco de uma pessoa, ou um ponto forte, uma fraqueza, ou né, um ponto forte de uma pessoa. Ele pode sentir as emoções básicas que a pessoa está sentindo. Ele pode saber se a pessoa está angustiada, se ela está com medo. Ele pode saber se ela está alegre, triste. Ele pode aumentar, modificar ou até mesmo diminuir alguma dessas emoções. Então, se a pessoa está angustiada, ele pode fazer a angústia aumentar. Se ela está com medo, ele pode fazer o medo reduzir, tá? Ele pode, né, manipular as emoções dessa pessoa apenas com o círculo 2 de entender, tá? No círculo 3, né, de entender, ele é capaz de compreender uma língua estrangeira, tá? Mesmo que ele nunca tenha ou visto aquela língua, ele é capaz de compreender a língua estrangeira, desde que a pessoa esteja se comunicando diretamente com ele, tá? Não é que ele aprendeu a língua, né? Aquilo ali só acontece naquele momento por influência mágica. Depois ele não vai lembrar daquela língua, tá? Ele também pode, né, entender sinais sutis que uma pessoa passe por meio de gestos. Assim, ele pode descobrir, por exemplo, se uma pessoa está mentindo, se uma pessoa está escondendo alguma coisa apenas através dos gestos dessa pessoa. E ele consegue decifrar e interpretar corretamente uma caligrafia de alguém, mesmo que ele não conheça a letra da pessoa, né? O dono da caligrafia. No círculo 4, ele consegue compreender uma língua estrangeira, observando as conversas de outras pessoas. Lembra que no círculo 3, a pessoa tinha que estar conversando diretamente com ele? Pois é, aqui no círculo 4, mesmo que a pessoa não esteja falando com ele, se ela estiver falando com outra pessoa, duas pessoas falando entre si, numa língua estrangeira, o mago ainda é capaz de entender. Ele também entende uma linguagem de sinais, tá? Então ele é capaz de ler lábios, ele é capaz, né, de interpretar linguagens de sinais. E ele pode modificar sentimentos ou emoções de uma pessoa. Pode fazer uma pessoa que está triste ficar alegre, pode fazer uma pessoa que está com medo ficar intrépida e por aí vai. Existem rituais capazes de marcar uma pessoa ou identificar o seu padrão espiritual. Se o mago realizar, né, esse ritual, ele pode identificar um indivíduo, mesmo que ele esteja disfarçado ou misturado em uma multidão. Então, após ele marcar uma pessoa, não importa, ele será capaz de encontrá-lo até no meio de uma multidão. Ele também é capaz de localizar uma pessoa que já conheça dentro de uma multidão enorme, como por exemplo um estádio lotado, né? Desde que essa pessoa esteja até um raio de 100 metros do local onde ele está, ele irá identificar a pessoa se ele já a conhecer. No quinto círculo, que é o último de entender, né, no nosso último círculo de entender, ele consegue determinar a localização de uma pessoa
até 1 quilômetro de distância. Já pensou? 1.000 metros. Ele pode alterar radicalmente os sentimentos de uma vítima, né? Então pode até, inclusive, fazer uma pessoa que ele sequestrou se apaixonar por ele, né? Ele pode criar um braço espiritual, tá? Entre ele e um outro mago, de tal forma que ambos compartilhem sentimentos, emoções e pensamentos superficiais. Legal, né? Pois é, uma área assim que dá umas ideias bem interessantes, tá? E aí a gente ainda tá, pessoal, no criar, tá bom? No criar. Desculpa, no entender. Vamos agora por criar, né? Criar humanos. No primeiro círculo de criar humanos, o mago ele é capaz de alterar pequenas características, a cor dos olhos, cor, tamanho, unha, né? Isso é ótimo, por exemplo, para se disfarçar. Se ele tiver... só que um detalhe aqui bem interessante. O mago de luz, ele também é capaz de fazer isso, né? Ele também é capaz de mudar a cor dos olhos, né? Só a cor da pele, o tamanho das unhas dele. Só que enquanto no caminho da luz, essas mudanças, elas são uma ilusão, né? Se alguém tocar, ou se alguém, né? Ele não pode se mover, porque é uma ilusão. Em criar humanos é uma mudança física, a cor dos olhos realmente muda, a cor da pele realmente muda. Ele pode também modificar uma pequena parte de um ser humano, por exemplo, o formato do nariz, da boca, a cor dos cabelos, a sobrancelha, né? Então, nunca mais ele precisa ir tirar a sobrancelha, né? Ele pode modificar a sobrancelha dele. Isso para as bruxas mulheres, isso é, gente, fabuloso, tá? Então, isso que ele consegue fazer com o primeiro círculo de criar humanos. E o segundo círculo? À medida que os círculos vão aumentando, os poderes também. No segundo círculo, ele consegue remover manchas e pintas, ou apagar cicatrizes. Só que essa modificação, gente, ela não é definitiva, é só por um curto período, mas já ajuda bastante, né? Ele também pode alterar os olhos para enxergar no escuro por um certo tempo, distorcer ou deformar a pele do rosto de uma pessoa, né, para que ela não seja identificada. Ele também pode mudar discretamente o seu próprio rosto, né, para que ninguém consiga encontrá-lo. Ele consegue prevenir o apodrecimento de um cadáver, né? Ele armazena um ponto de magia no cadáver, enquanto aquele ponto de magia estiver armazenado, o cadáver não irá apodrecer. Isso é muito bom quando, por exemplo, você vai numa missão para resgatar alguém, essa pessoa morre, ou um aliado seu morre, e você não quer enterrar ele no meio do caminho, que ela vai de volta. Você pode fazer isso aí. Ele também remove ou altera uma tatuagem por um curto período de tempo. E pode sentir se a pessoa está com dor em alguma parte do corpo, se quebrou algum osso ou danificou algum órgão interno, tá? Então, né? Então, melhor que mexe. Só em olhar ele consegue, não precisa nem de raio-x, tá bom? No próximo círculo, que é o terceiro, criar humanos 3, ele pode alterar bastante as feições de uma pessoa, de forma a mudar, né, ela em 75%. Então, com esse valor, né, ele pode também aumentar o uso correto de sombras ou maquiagem, né, de tal forma que a pessoa alcança os 100%. E ele pode moldar a carne de uma pessoa como se fosse argila. É mole ou você quer mais? Pois é. No quarto círculo de criar humano, ele pode deixar uma pessoa mais forte, mais rápida, mais ágil. Ele pode aumentar em 1d6 um atributo físico daquela pessoa. Só que, gente, essa mudança é temporária, tá? Vai servir para uma ação, né? Para uma cena, depois volta ao normal. Ele pode criar unhas afiadas, capazes de causar um dano grave, de até 1d6. Ele pode mudar o formato de dentes, alterar o peso, a altura de uma pessoa ou a sua própria, né? Essa alteração, ela pode ser de 200 para 50% do valor original, tá? Então, ele pode aumentar em 200% ou ele pode reduzir em 50%. Ou ele pode dobrar o tamanho, ou ele pode reduzir pela metade. A base também para qualquer mudança corporal envolvendo outros caminhos, né, no corpo do próprio mago. Por exemplo, né, se você tiver criar humanos 4,
e outro elemental com focos 4, o mago pode alterar o seu corpo ou parte dele para um outro elemento. Então, por exemplo, pode ficar com metade do corpo dele em forma de água, né? Ele pode ter uma pele de fogo, ele pode ter uma pele de mármore, ele pode entrar na forma de vapor, invisibilidade, mesclar-se às sombras, né? Ele também pode utilizar, em conjunto com outros caminhos naturais, né? Se transformar em plantas ou em animais, tá? Mas para isso, lembrando que ele tem que ter, além do quinto círculo de criar humanos, ele também tem que ter pontos gastos nesses outros caminhos, né? Se ele quer pele ígnea, pele de fogo, ele precisa ter magia de fogo. Se ele quer ficar invisível, né, ele precisa ter magia de luz, tá? Aí todo o corpo dele fica invisível, tá, gente? Isso aqui, com isso isso aqui no quarto círculo, tá? Vamos pro quinto círculo de criar, né, de criar humanos. Ele pode moldar a carne humana em pequenos pedaços, como se fosse argila, ou mudar o formato de ossos e músculos apenas puxando e torcendo-os. Então, ele pode, por exemplo, fazer entortar os pés, ele pode virar a direção dos braços, ele pode, né, manipular os seus próprios ossos. Ele pode criar um homúnculo, que é uma criatura disforme, que normalmente tem 10 centímetros de altura. Essa criatura, ela costuma sair da boca do mago e obedece cegamente às ordens dele, tá? Ele pode invocar um homúnculozinho para servir como servo. A base para qualquer transformação que resulte em uma criatura monstruosa, né? Como, por exemplo, metade humano, metade cavalo, cobra, estranha, escorpião, leões e outros, tá? Junto a outros caminhos. Então, se ele tiver caminhos animais, ele pode fazer com que o corpo dele ele vire um centauro, metade humano, metade cavalo, tá? Ele pode transformar parte do corpo dele numa planta. Então, tudo isso vai depender do outro caminho que está associado ao caminho de humanos. E nós ainda estamos em criar, tá bom? E se eu quiser controlar, né? Então, entender, eu compreendo como o ser humano entendo a essência do ser humano. Em criar, eu crio, eu modifico, né, o corpo. E em controlar, eu controlo os seres humanos que estão ao meu redor. Então, no primeiro círculo de controlar, o que é que dá para fazer? Vamos lá. Hipnotismo básico, né? Com relógio ou pêndulo. Então, você pega um relógio, um pêndulo, coloca lá na frente da pessoa e você consegue hipnotizar ela, mesmo que você nunca tenha feito nenhum estudo sobre hipnotizar, tá? Você aumenta a resistência de uma pessoa à dor, ao frio ou ao calor, né? Você faz com que a dor da pessoa diminua, o frio da pessoa diminua. Você pode apagar pequenos trechos de uma conversa da mente de uma pessoa, né? Então, se alguém contou alguma coisa, ou se ela fez alguma coisa que ela se envergonha, você apaga para que aquilo não prejudique mais. Ou fazer pequenas incursões leves na mente da pessoa. Isso quer dizer que você pode entrar na mente da pessoa para buscar fatos públicos notórios, como, por exemplo, o nome do pai, da mãe, do cachorro, o endereço, tá? Se por algum acaso, né, a pessoa que você está tentando obter essas informações, ela tiver algum motivo para poder esconder isso de você, ela terá direito a um teste. Então, vai ser a força de vontade dela, o will dela, contra o will do mago, né? E aí, se o mago ganhar, ele consegue acesso a essas informações que ela estava escondendo. Mas se ele perder, ele não terá acesso a esse tipo de informação. No segundo círculo de controlar o humano, você faz uma pessoa acreditar em alguma coisa durante um curto espaço de tempo. Por exemplo, você faz a pessoa acreditar que o gosto de uma cebola é o gosto de uma maçã. Então, a pessoa come a cebola, mas ela sente o gosto da maçã. Claro que isso aí vai ser por pouco tempo, né? O mago pode gritar uma ordem para uma pessoa e se ela falhar em um teste de will, né, contra o will do mago, ela vai obedecer ao mago, tá? Isso estamos no segundo círculo, o cara já tá dando ordem aí à torta e à direita. Vamos lá. No terceiro círculo, ele pode controlar uma pessoa mentalmente. Para isso, ele deve poder olhar nos olhos da vítima. O controle, ele dura apenas alguns segundos, o suficiente para uma ou duas frases de comando. Alguns poderes também podem afetar lembranças e memória, ou seja, ele pode fazer a pessoa esquecer ou ele pode introduzir
memórias, né, na cabeça de uma pessoa, tá? No quarto círculo de controlar humanos permite ao mago implantar uma sugestão no subconsciente da vítima, lá fundo, né? E aumentar ou diminuir também o senso de equilíbrio de uma pessoa, fazendo com que ela adquira características sobre-humanas, fique mais rápida, né? Ou fique paralisada. É também, esse nível também é a base para qualquer ritual que envolva dominação mental de outra pessoa. Ou seja, através de contato olho a olho, através de objetos, né? Você pega um fio de cabelo da pessoa, você pega uma foto da pessoa, você faz um ritual e aí você passa a dominar as pessoas. Você pode fazer isso a partir do quarto nível. E no quinto, né, no quinto nível de controlar, que é o último nível aqui, né, você, apenas pelo toque, você pode ficar com o controle do mago por até 1 hora, tá? Então, se você toca numa pessoa, e por 1 hora essa pessoa vai fazer tudo que você quiser. Claro que ela terá direito a um teste de will, né, contra a sua will, tá? E você também pode criar uma aura de paz, tranquilidade em volta da sua pessoa. Isso vai fazer com que todo mundo que se aproxime de você se sinta bem, se sinta tranquilo, queira ser seu amigo, né? Queira ficar perto de você. Você pode controlar simultaneamente até 2 pessoas, ou dividir seus pensamentos de forma a realizar simultaneamente 2 tarefas, como por exemplo, você pode ler 2 livros, gente, eu ia adorar isso, você pode ler 2 livros, ou lutar e resolver um problema de matemática, ou ler um livro e lutar, tá? Então você consegue fazer 2 ações nesse nível aqui. É ou não é formidável? Nós chegamos apenas nos 5 níveis especiais, são os níveis para os iniciantes. Então, se você gostou, ficou empolgado, bota aí nos comentários que eu quero saber. Tá pensando em fazer um mago controlador de mente poderoso na próxima campanha? Me diz aí como é que ele vai ser. Espero que você tenha gostado, que você queira jogar, né, magia em Daimon, ou mesmo se você não quiser usar o sistema Daimon, você pode pegar essas ideias, né, das magias para adaptar para o seu cenário próprio, adaptar para outro cenário que você já tenha um domínio, né, que você queira jogar. Enfim, né, o meu objetivo aqui é dar informações, subsídio, conhecimento sobre o RPG de mesa para você usar como você achar melhor. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento. E se é o teu primeiro vídeo aqui comigo, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para que você receba, né, os outros vídeos onde eu vou falar a respeito, né, dos caminhos arcanos negros, espírito e daimon, né, e arcano. Então, se você quer fazer um bruxinho, né, com poderes espirituais, um necromante, tá? Ativa lá o sininho, que assim que o vídeo estiver pronto, você vai receber lá na sua, né, na sua conta do YouTube. Então é isso aí, gente. Obrigada pelo carinho, por ter ficado aqui comigo até o final. Espero que vocês estejam gostando, né, desse estudo sobre a magia de Daimon. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!